Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Para todos aqueles que têm coragem de tomar o controle. 01. Ali, a garota nova não estava se saindo muito bem. Quando entrei na sala de descanso, encontrei-a encolhida em uma das cadeiras baratas de plástico, encarando o nada. Seu uniforme hospitalar estava todo amassado, o coque frouxo se desfazia em direção a um dos lados de sua cabeça, os fios loiros se soltando como se ela estivesse puxando os cabelos. Sob as luzes fluorescentes, sua pele parecia sem vida e pálida. As outras duas enfermeiras estavam lhe dando amplo espaço, dirigindo-lhe olhares nervosos como se estivessem com medo de que ela vomitasse ou desmaiasse. Ou pior ainda, se demitisse como muitos outros fizeram. Só por cima do meu cadáver. Precisávamos dela. Eu não tinha mais como pegar plantões consecutivos de 15 horas ou acabaria tendo um burnout. Respirei fundo e fui até ela, abaixando-me ao seu lado para que eu pudesse fugir da zona de respingos caso ela vomitasse. Ela nem pareceu me notar. Era um mau sinal. Oi, você é a Brinley, né? Falei, mantendo a voz baixa e calma. Era o mesmo tom de voz que eu usava para falar com crianças doentes. Ela pestanejou e virou-se para mim. Seus olhos estavam vidrados, como se não estivesse realmente me vendo. Estava prestes a entrar em estado de choque. Tenho experiência, via isso em pelo menos um paciente em quase todos os meus plantões. Merda, ela ia mesmo se demitir. Dei uma viradinha para o lado, mas mantive o olhar fixo em Brinley. Cobertor? O som de passos indicou que alguém estava atendendo ao meu pedido, então me voltei para a frente novamente e depositei toda a minha atenção na nova enfermeira. Um de meus colegas me contou as fofocas sobre ela. De acordo com ele, Brinley era enfermeira há 3 anos e recentemente fora transferida de um pronto-socorro de cidade pequena. Era sua primeira vez trabalhando em um centro de trauma. Algumas pessoas se saíam bem em um pronto-socorro normal, mas não aguentavam quando vinham para cá. Nosso hospital ficava no centro da cidade, em uma metrópole conhecida por suas altas taxas de criminalidade. Não passávamos um plantão sequer sem testemunhar as piores situações possíveis: esfaqueamentos, estupros, ferimentos por arma de fogo, vítimas de abuso, sobreviventes de acidentes de trânsito horríveis, e o que mais puder imaginar. Esta noite havia sido especialmente difícil, até mesmo para mim, e eu já vira tanta merda que era raro algo me impressionar. Poderia ser traumático para alguém novo no centro como Brinley. Era um azar este ter sido seu primeiro plantão sem supervisão. Vi um cobertor pelo canto do olho. Peguei-o sem me virar e o coloquei sobre os ombros de Brinley. Ela se mexia feito uma marionete, os braços trêmulos unindo as pontas e puxando com mais força. O peito dele, disse ela, tão baixo que quase não consegui discernir as palavras. O centro inteiro simplesmente não estava lá. Ah, então ela havia lidado com o ferimento de tiro a queima-roupa. Era surpreendente o homem sequer ainda estar vivo quando chegou aqui, e terrivelmente triste porque não havia quase nada a ser feito em casos como esses. Uma parcela muito grande do coração, pulmões e outros órgãos vitais estavam dilacerados para que houvesse alguma chance de sobrevivência. Fiquei sabendo que ele faleceu pouco depois de dar entrada. Se Brinley o atendeu, deve ter ficado encharcada com sangue. Fazia sentido estar usando um uniforme diferente do de mais cedo, e seu cabelo ainda parecer úmido pelo banho que teve que tomar. Nada que você fizesse teria ajudado, falei. Ela fungou, e seus olhos finalmente pareceram olhar para mim. Eu sei, mas, caramba, acho que nunca vou conseguir esquecer aquela cena. Não se preocupe, amanhã você vai ver algo igualmente traumático, e isso vai substituir essa lembrança, pensou uma parte sombria de mim, mas eu jamais diria algo do tipo em voz alta. Alguém já te falou que temos terapeutas? Perguntei. Ela assentiu. No 3º andar, certo? E se estiver em um plantão noturno e precisar conversar com alguém, temos uma central de atendimento 24 horas.
Nosso hospital poderia até nos sobrecarregar, mas fazia um ótimo trabalho ao colocar a saúde mental dos funcionários em primeiro lugar. Tínhamos contato com a mesma quantidade de trauma que soldados enfrentam na linha de frente, e as taxas de transtorno pós-traumático e burnout eram altíssimas por causa disso. Eu conversava com um dos terapeutas de plantão regularmente. Era uma das poucas coisas que me mantinha relativamente sã enquanto o sistema de saúde ruía à minha volta e tantas pessoas se demitiam que corríamos o risco de enfrentar uma falta de pessoal. Não tem o número da central, disse Brinley, uma lágrima solitária escorrendo por sua bochecha. Essa era uma coisa boa. Com lágrimas eu sabia lidar. Lágrimas significavam que ela já estava processando a situação e o risco de entrar em estado de choque estava passando. Em qual armário colocou suas coisas? Perguntei. Vou pegar seu celular e anotar o número. 20 minutos depois, ela estava de pé com uma xícara quentinha de chá de camomila. Adicionei a central de atendimento nos contatos do celular dela, que parara de tremer e suas bochechas tinham um pouco mais de cor. Só havia mais uma enfermeira conosco na sala, substituindo as duas outras que não ajudaram em nada. A enfermeira chamava-se Tânia, uma mulher negra elegante na faixa dos 40 e poucos anos que trabalhava em centros de trauma praticamente desde que Brinley nascerá. Tânia era minha colega favorita. Agia bem sob pressão. Tinha uma excelente postura ao lidar com os pacientes e sabia mais sobre como tratar pessoas em situações de emergência do que grande parte dos médicos com quem trabalhávamos. Ela estava perto da janela ao lado de Brinley, conversando baixinho, uma de suas mãos no ombro da mulher mais nova. Comecei a ouvir, mas desviei a atenção enquanto juntava minhas coisas e as de Brinley, tendo certeza de que Tânia sabia as palavras certas a usar para tirá-la de uma crise. Você foi muito bem, ouvi-a dizendo. E eu não estou puxando o saco para que se sinta melhor. Já vi enfermeiras com mais experiência paralisarem em noites assim, mas você se manteve firme e fez o que tinha de ser feito. Ela se virou para mim. Me ajuda aqui, Ali. Pendurei a bolsa de Brinley no ombro e me juntei a elas. Ela tá falando sério, falei. Pelo que vi, você arrasou. E é completamente normal surtar um pouco depois. A adrenalina sobe muito e seus níveis de cortisol provavelmente enlouqueceram. Não tem problema entrar em um pequeno surto de estresse. Acontece comigo também quando temos uma noite muito ruim. Brinley empalideceu. Achei que essa noite tinha sido muito ruim. Melhor recuar um pouco. E foi e falei. O que quis dizer é que não presenciei a pior parte desta vez. Acho que foi você e o Mallory. Ela soltou uma respiração trêmula. Entendi. Tânia voltou-se para ela. Agora a Ali vai te dar uma carona para casa. O expediente dela também acabou. Brinley olhou para nós. Mas meu carro está aqui. Tânia assentiu. Mas não achamos que você deve dirigir agora. Ela pareceu ver o sentido naquilo. Acho que tem razão. Não se preocupe, dei uma olhada na sua agenda. Vamos cumprir a mesma escala amanhã, então te trago de volta. Você estacionou na vaga de funcionários? Ela assentiu. Seu carro deve ficar seguro lá. Precisa pegar alguma coisa nele? Acho que não, respondeu depois de franzir a testa. Tânia tirou o chá de suas mãos. Então, é melhor vocês irem embora enquanto conseguem. Valeu, murmurei para ela que assentiu. Não era raro ficar preso em horas extras de trabalho se ficasse tempo demais no hospital após o fim do turno, já que sempre havia alguém procurando um par a mais de mãos ou mais pessoas eram necessárias para ajudar a estabilizar um paciente. Brinley não estava em condições de fazer nada disso, e eu já havia cumprido 4 horas extras. Era a hora de dar o fora. Conduzi Brinley até a saída, e fomos pelos fundos para evitar esbarrar com mais alguém. Ela caminhou em silêncio, mas sua aparência estava bem melhor do que quando a encontrei, o que era um bom sinal. Você mora com alguém? Perguntei. Com meu namorado. Ele está em casa? Eu não queria deixá-la sozinha caso não estivesse. Mandei mensagem para ele quando meu plantão terminou e me sentei bem. Você viu. Conversar a respeito ajuda. Não sei se é um tópico sensível para seu namorado, mas contar a ele sobre o que passou essa noite pode aliviar sua mente. Não sei não, disse ela com a voz cheia de incerteza. Não precisa entrar em detalhes. Fala só o básico. E eu também adicionei o meu contato no seu celular, além da central de atendimento terapêutico, então pode me ligar quando quiser. Ela me lançou um olhar de alívio. Valeu. Eu não acho que ele entenderia, sabe? Concordei. Eu sabia sim. Ao contrário de Brinley, eu era solteira, ou quase, mas mesmo quando tive parceiros mais sérios, não falava a respeito com eles.
Nunca namorei sério, estava muito focada na minha carreira para fazer isso agora, e falar sobre um dia ruim ou como foi triste perder um paciente parecia o tipo de coisa a ser dita para um companheiro. Na maior parte das vezes eu desabafava com terapeutas ou outras enfermeiras, e pela expressão de Brinley, estava claro que ela seria igual. Os civis, como chamávamos aqueles que não trabalhavam na área de saúde ou emergencial, quase nunca entendiam. A caminho de casa conversamos sobre assuntos mais amenos, como a nova série que todos estavam assistindo, para nos distrair da noite que enfrentamos. Quando deixei Brinley em sua casa geminada, o sol já começava a surgir sobre a cidade, refletindo nos arranha-céus à distância e pintando as nuvens em um gradiente macabro que ia do roxo escuro de hematomas recentes ao vermelho de sangue recém-derramado. Caramba, como eu estou mórbida hoje, pensei, desviando os olhos do céu. Passei tanto tempo tentando ajudar e distrair Brinley que nem havia conseguido processar a merda que foi a minha noite. Atendi um cara que levará 3 facadas, uma mulher com o pulso quebrado, nariz ensanguentado e um marido com cara de culpa que não a deixava responder às nossas perguntas, e um bebê de 2 anos com um caso tão grave de VSR que precisou ser levada para o hospital infantil de helicóptero. O pior caso foi o do sem-teto com queimaduras de frio. Não por ser algo sério, eram queimaduras relativamente amenas e ele não perdeu nenhum dedo, mas porque ninguém na minha escala queria entrar em seu quarto por causa do cheiro e reclamavam tão alto no corredor que ele provavelmente escutou. Isso quebrou meu coração e me deixou puta, então mandei todos darem o fora e cuidei dele eu mesma. Era esse tipo de caso que me atormentava agora, não os extremamente sangrentos, mas os tristes. Eu me obcecava por eles. Onde estava a família daquele homem? Estavam procurando por ele? E a mulher que estava sendo violentada pelo marido? Conseguiria escapar antes que ele a ferisse mais uma vez? O caminho até em casa passou como um borrão conforme esses pensamentos ocupavam minha mente, e sem nem perceber, já havia chegado na garagem. A rua estava tão escura que minha casa estava iluminada apenas pelos pisca-pisca. Já estávamos na segunda semana de janeiro, mas alguns vizinhos ainda tinham as decorações natalinas penduradas, então eu não estava preocupada em retirar as minhas. Ver aquelas luzinhas pescando alegremente na escuridão que precedia o amanhecer era exatamente o reforço que eu precisava, qualquer coisa para manter a escuridão afastada. Desliguei o motor e desci do carro. Minha casa não era grande coisa, era uma casinha estilo Craftsman de 2 quartos em um bairro relativamente seguro, mas era minha e eu tinha muito orgulho do trabalho que fiz reformando-a e dando um toque pessoal ao espaço. A fachada era de um azul turquesa antigo e claro, o acabamento era em um branco quente, e a pequena varanda da frente parecia festiva e convidativa graças à placa de boas-vindas natalina e à árvore de Natal que brilhava com festões e outras decorações. Do lado de dentro estava igualmente decorado. Eu já não tinha mais nenhuma família próxima, e encher minha casa inteira de decorações temáticas era a forma que encontrava para me distrair do fato de que passava os feriados sozinha, ou trabalhando todos os anos. Um miado alto cortou o ar quando fechei a porta e tirei os sapatos. Bem, eu não estava totalmente sozinha. Eu tinha o Fred para me fazer companhia. Ele devia estar em um sono profundo quando cheguei, porque seu miado começou distante e foi aumentando de volume e tom conforme ele corria na minha direção, como uma ambulância acelerando na rodovia. Cara, ele reclama alto quando está bravo, pensei. Se continuasse assim, meus vizinhos começariam a pensar que eu o machucava. Caramba, Fred, falei quando meu gato Frajola de pelos compridos apareceu no corredor. Tá tudo bem. Só cheguei algumas horas atrasada dessa vez. Peguei-o no colo quando ele chegou até mim, virando de costas para poder enfiar o rosto na sua barriga fofinha. Quando eu era criança, minha mãe chamava isso de terapia de pelos. Ao chegar de um longo dia de trabalho, antes de falar comigo ou com meu pai, ia direto até um gato e o agarrava até ele começar a reclamar. Isso sempre fazia com que se sentisse melhor, então passei a fazer o mesmo desde que Fred apareceu no meu quintal, um filhotinho encharcado e choramingando, procurando abrigo de uma tempestade. Não sei se foi porque ainda era bem novinho quando comecei a fazer isso com ele, mas Fred aguentava bem a terapia de pelos, ronronando e amassando pãozinho no meu cabelo. Eu provavelmente parecia uma maluca para quem não é fã de gatos, mas não estava nem aí. Por princípio, eu não confiava em ninguém que não gostasse de gatos, então esse tipo de gente nunca estaria por perto para me julgar de qualquer forma. Coloquei Fred no chão quando fiquei satisfeita e ele me seguiu conforme eu ia para o quarto me trocar. Era de se esperar que estivesse cansada depois de um plantão longo, mas estava bem desperta.
Provavelmente porque eu aprenderá a cair no sono instantaneamente e sempre que as coisas ficavam calmas eu encontrava um lugar para tirar um cochilinho renovador de 5 minutos. O hospital ficou estranhamente calmo da meia-noite a 1 hora e dormi por todo esse período. Tânia depois me contou que uma das enfermeiras do setor, alguém que trabalhava em um setor especializado nos andares de cima, havia comentado que as coisas estavam tranquilas quando foi buscar os resultados de um exame, e isso nos deu azar. As enfermeiras de pronto-socorro sabiam bem que não deveriam dizer essas coisas. Tomei um banho, vesti o pijama mais confortável que tinha, me servi de uma taça grande de vinho e me aconcheguei com Fred no sofá. Pensei em ligar a TV e me distrair um pouco, mas eu não havia conferido o celular nenhuma vez durante o expediente e as notificações das redes sociais me chamavam. Cedendo ao inevitável, abri meu aplicativo favorito e comecei a rolar a tela. Havia os vídeos esperados de animais fofos fazendo coisas fofas, pessoas sendo idiotas e se metendo em problemas, histórias sobre e pessoas musculosas posando no espelho da academia. Mas principalmente havia as fotos sedutoras. Especificamente, fotos sedutoras de homens usando algum tipo de máscara. Minha obsessão por eles começou no início do outono, quando esse subgênero de vídeos ficava em alta a cada ano, graças aos fãs de livros picantes e observadores com tesão, como eu. Com uma das mãos, acariciei a orelha de Fred. A outra estava ocupada curtindo os vídeos de homens fantasiados, vestindo uniformes militares futurísticos e alguns até mesmo usando fantasias completas de filmes de terror. Eu guardava meu botão de favorito para as máscaras de crânio. Eu babava quando apareciam sem camisa. Se tivesse uma faca e um pouco de sangue falso, começava a seguir na mesma hora. Meu criador de conteúdo favorito era um usuário cujo nome era o Homem, sem rosto porque possuía tudo o que eu mais amava. Uma máscara personalizada diferente de todas as outras que era sexy e assustadora, além de ser musculoso, usar uma boa iluminação, fazer uma ótima seleção musical e ter uma compreensão inata de como seduzir o público e nos fazer implorar por mais. Eu tinha uma lista nos favoritos dedicada apenas para os vídeos dele, e sempre voltava lá e os reassistia quando precisava me distrair de um plantão ruim. Como hoje. Bebi o último gole do vinho, caramba, eu perdia totalmente a noção das horas quando ficava no celular, e me levantei para buscar mais uma rodada. Fred pulou do sofá e foi se aninhar em sua casinha de feltro ao lado da TV, tendo atingido seu limite de aconchego. Na cozinha conferi sua água e comida. As 2 tigelas ainda estavam praticamente cheias, e coloquei o resto do vinho na taça. Quando eu terminasse, teria tomado metade de uma garrafa. Logo eu ficaria embriagada e, com sorte, cansada. Só tinha 10 horas até meu próximo plantão, e precisava recuperar o sono perdido durante o aumento de movimento costumeiro dos feriados no hospital. Enrolei-me em um cobertor e me sentei, então abri os meus vídeos do Homem Sem Rosto, como passei a chamá-lo. Era difícil escolher um favorito, mas se alguém colocasse uma arma na minha cabeça, seria aquele em que ele estava deitado no sofá sem camisa, com a cabeça descansando no braço e o ambiente iluminado por uma luz vermelha. Ele estava visível apenas da cintura para cima, a pele coberta por tatuagens, os músculos tensos conforme seu braço se movia de modo ritmado, sugerindo que estava se masturbando, mas sem mostrar o suficiente para ser banido do site. Eu nunca me decidia para onde olhar quando o assistia. Para a forma como seus bíceps tensionavam e relaxavam a cada vez que se tocava, ou a forma como seu peito arfava como se ele estivesse prestes a gozar, ou devia parar de olhar para a tela e imaginar sua mão estimulando seu membro ereto. Ele começava o vídeo fitando o teto. Bem perto do final, virava a cabeça para encarar diretamente a câmera, e mesmo que eu soubesse que uma máscara não poderia demonstrar expressões, era como se a dele pudesse. Como se aqueles buracos escuros de seus olhos estivessem olhando diretamente para minha alma, e aquela boca maliciosa chamasse meu nome enquanto ele gozava. O vídeo acabava bem quando ele virava a cabeça, e era constrangedor pensar na quantidade de vezes em que eu pausara bem antes de isso acontecer para poder encarar aqueles olhos por mais alguns segundos. Como seria estar ali enquanto ele filmava? Ser aquela em que ele pensava enquanto se dava prazer? Ou ainda melhor, chegar em casa um dia e encontrá-lo ocupando esse sofá enquanto me esperava no escuro, coberto de sangue, a luz refletida no metal de sua faca? Pensar nisso me fez estremecer com uma mistura de desejo e medo. Eu queria isso de uma forma que provavelmente não era saudável, mas depois da quantidade de coisas assustadoras que eu vira trabalhando no centro de trauma, e até mesmo antes disso durante minha adolescência problemática, era natural que meus gostos começassem a pender para algo sombrio.
Talvez Tyler use para mim, pensei. Certo, Tyler, o cara que eu estava pegando há quase um ano. Quase me esqueci dele. Não que ele fosse memorável, era bonito e transava bem, mas quando as coisas ficavam apertadas no trabalho, eu costumava me perder nele, e isso estava acontecendo bastante por causa da crise de falta de funcionários no hospital. Quando foi a última vez que ficamos? Deve ter sido no mínimo antes do Natal. Ou seja, já estava mais do que na hora de um encontro casual. Amanhã eu faria o último plantão da semana e então teria 2 deliciosos dias de folga. Havia jeito melhor de passá-los do que embaixo de um homem que sabia onde ficava o clitóris? Terminei o vinho, sentindo-me embriagada com a possibilidade de ter uma experiência com um homem mascarado na vida real. Antes que eu pudesse pensar melhor, fiz uma captura de tela do meu vídeo favorito e enviei para o Tyler junto com uma mensagem. Vou ter 2 dias de folga a partir de sexta. Quer vir aqui e trazer uma máscara dessas? Juro que vou fazer valer a pena. A resposta dele só chegou algumas horas após o início do meu próximo plantão, porque ele estava dormindo como uma pessoa normal quando enviei a mensagem. Senti um aperto no coração quando li o que escreveu. Caramba, gata! Ainda tá viva? Achei que tinha me dado um perdido. Faz 2 meses. Vou rejeitar o lance da máscara. Não me anima e de qualquer forma tô saindo com uma pessoa. 2 meses? Fazia tanto tempo assim? Dei uma olhada na nossa conversa e que merda fazia mesmo. Talvez fosse hora de marcar outra sessão de terapia e pedir dicas para balancear a vida pessoal com essa carreira. Porque eu obviamente não estava conseguindo. 02. Josh, tudo bem aí, cara? Perguntei ao meu colega de apartamento. Tínhamos pausado nosso videogame há uns 5 minutos para ele mandar uma mensagem e eu já estava ficando entediado. Tyler se jogou ao meu lado no sofá. Tudo, tive que dar um fora naquela garota com quem eu estava saindo, a Ali. Franzi o senho. Achei que tivesse feito isso há meses. Ele balançou a cabeça e passou a mão pelo cabelo loiro escuro, flexionando o bíceps e virando-se para dar uma olhada nos músculos. Dá um tempo, quase falei, mas mantive a boca fechada. Não tinha ninguém aqui para o Tyler impressionar, mas ele sempre fora convencido e fazia poses sem nem mesmo perceber. Era quase um tique nervoso a essa altura, então ele provavelmente estava mais incomodado com a questão da Ali do que dizia. Achei que ela tinha me dado um perdido, falou, mas provavelmente ficou ocupada com o trabalho de novo. Virei para a TV e tentei agir com naturalidade. Ela é enfermeira de pronto-socorro, não é? Eu já sabia a resposta para essa pergunta, além de vários outros fatos como onde morava, onde tinha feito faculdade, que notas tirou e qual era seu horário atual de trabalho. Sabe como é? Coisas normais que as pessoas descobriam sobre as antigas ficantes do colega de apartamento. Disse Tyler. Passei 2 meses sem ter notícias dela e olha a maluquice que me mandou. Ele tirou o celular do bolso, desbloqueou a tela e jogou ele para mim. Peguei no ar e olhei para baixo, congelando assim que me deparei com a tela. Merda! Estava acontecendo. O dia que eu temia desde que criei uma conta secreta nas redes sociais tinha chegado. Minha vida na internet estava colidindo com a real, e eu estava prestes a ser descoberto. Fica de boa, cara, falei para mim mesmo. Tyler me observava e eu não podia deixá-lo perceber o quanto estava nervoso. Mas caralho, Ali tinha um fetiche por máscaras e entre todas as imagens que poderia ter enviado ao meu colega, escolheu logo essa. Pigarreei. Você nunca disse que ela gostava desse tipo de coisa. O que era estranho, já que Tyler tinha o costume de me contar os mínimos detalhes de sua vida sexual, mesmo que eu implorasse para que ele guardasse aquilo para si mesmo. Ele soltou uma risadinha. Não sabia que gostava, então é ótimo eu estar saindo com a Sarah, porque não gosto. Só quero meter, gozar e dar no pé. Não tenho interesse em fazer joguinhos. Uma pena para quem transava com ele. Sei bem como é mentir, virando o celular como se para observar a imagem e ops, meu dedão saiu de controle. Merda. Apaguei a mensagem sem querer. Tyler deu de ombros. Sem problemas. Não preciso ter a foto de um cara sem camisa no celular. Um cara sem camisa, pensei enquanto devolvia o telefone. Então ele não tinha prestado muita atenção na foto, porque se tivesse, teria reconhecido as tatuagens. As minhas tatuagens. Uma garota com quem ele transava tinha enviado uma imagem de um dos meus vídeos, e eu estaria rindo se não fosse o medo de ser descoberto e a adrenalina correndo em minhas veias. Tá pronto? Perguntou, levantando o controle. Claro. Ele deu play no jogo e voltamos a atirar em tudo que se movia. Tentei me concentrar na tela à minha frente, mas só conseguia pensar naquela mensagem. A Ali queria dar para alguém de máscara.
Eu só tinha visto ela uma vez, mas ficou na memória. Foi no verão, no início de uma manhã depois de ela passar a noite na cama de Tyler, sem dormir. Eu também fiquei acordado, xingando a falta de isolamento acústico do nosso apartamento até que achei meus fones com abafador de ruído e os reprimi com música. Meu sono era sempre péssimo, então não esperava ver ninguém acordado quando finalmente desisti e levantei para fazer café horas depois. A porta de Tyler se entreabriu bem quando a máquina apitou que o café estava pronto. Virei de lado, esperando me deparar com meu colega, mas vi uma mulher em vez dele. Uma mulher alta, o que era um azar já que ela estava usando uma das camisetas de Tyler, que mal cobria sua virilha. Meus olhos logo foram atraídos por suas longas pernas. Tyler tinha conhecido ela na academia, e ela tinha a aparência de alguém que puxava peso regularmente, coxas grossas, panturrilhas torneadas, e pelo que eu conseguia ver, seus braços eram igualmente musculosos. Levantei o olhar ao perceber que estava encarando e me arrependi no mesmo momento. Ela era uma gata. Não que eu esperasse diferente, Tyler sempre saía com gente atraente. Porém, mais do que bonita, ela era marcante, tinha um queixo pontudo, lábios carnudos que pareciam ter sido bem aproveitados na noite anterior, um nariz que minha mãe diria ser claramente italiano e olhos grandes e escuros. Seu cabelo castanho estava uma bagunça, caindo sobre os ombros em fios ondulados e emaranhados. Seu sorriso quando nossos olhares se encontraram foi quase ofuscante. Por favor, me diz que fez o bastante para nós dois. Grunhi afirmativamente e virei de costas para ela. Ela tentou fazer conversa fiada comigo e eu não fui grosso nem nada, mas mantive distância e o rosto virado enquanto dava respostas curtas, e ela parou de falar bem rápido. Para compensar, servi o café primeiro para ela e depositei a caneca no balcão, onde ela alcançaria. Então coloquei um pouco na minha xícara e dei-o fora de lá. Tyler não tinha contado a ela quem eu era. Sabia que não deveria, mas eu não podia permitir que ela observasse meu rosto por muito tempo e começasse a se perguntar quem eu lembrava. Eu me parecia demais com o maldito do meu pai, e um documentário sobre ele tinha acabado de ser lançado na Netflix. Do jeito que eu era azarado, Ali teria visto. O verão inteiro tinha sido difícil graças ao documentário, e eu mal saí de casa por causa disso. Sempre que meu querido papai aparecia nos jornais, alguém me parava na rua ou no supermercado e dizia: não sei se alguém já te falou antes, mas você é igualzinho a um cara sobre quem eu estava lendo a respeito ontem. Ou tinham escutado um podcast sobre ele. Ou assistido a um episódio sobre crimes reais cujo foco eram os muitos de seus crimes. Com a estreia do documentário, uma nova onda de interesse surgiu e passei meses trabalhando até tarde para garantir que ninguém encontrasse a mim, minha mãe ou padrasto. Todos queriam uma entrevista exclusiva com os membros sobreviventes da família de George Marshall Sutcliffe, e às vezes adotavam medidas ilegais para nos encontrar. Foi por isso que entrei no ramo do hacking quando ainda estava no ensino médio. Queria dar um jeito de desaparecer com qualquer vestígio nosso na internet, e aprendi tudo o que pude para fazer isso acontecer. Essas habilidades tinham rendido frutos no longo prazo. Agora, eu trabalhava para uma empresa de cibersegurança desenvolvendo códigos que impediam que hackers invadissem empresas da lista Fortune 500 e roubassem o dinheiro dos clientes. Isso permitia que eu trabalhasse de casa em horários flexíveis, deixando espaço no dia para que pudesse explorar outros hobbies, como postar fotos sedutoras para todos os outros fãs de máscaras por aí. Eu não namorava muito pelo mesmo motivo pelo qual ficava em casa. Apesar de ter o cabelo mais escuro do que o do meu pai e usá-lo mais curto do que ele, éramos praticamente idênticos. Não era tão ruim quando eu era mais jovem e ainda tinha feições infantis. Ser um garoto magrelo me salvara. Porém, agora que eu tinha um corpo de adulto e idade próxima à do meu pai quando foi preso, eu era uma cópia dele. Uma das primeiras perguntas que eu fazia a uma mulher com quem dava match em um aplicativo de namoro era se ela gostava de conteúdos de crimes reais. Se dissesse que sim, eu bloqueava na hora e partia para a próxima. Eu só dava uma chance para aquelas que diziam odiar toda essa nojeira. Nas raras vezes em que eu me encontrava e ficava com alguém, só continuava com a pessoa por no máximo algumas semanas. Terminava tudo quando parecia que elas estavam se apaixonando ou ficavam com aquela expressão que dizia estarem tentando se lembrar de onde me conheciam. Até os espelhos tinham se tornado um problema agora, porque eu não conseguia olhar para um sem imaginar meu próprio reflexo contorcido de raiva enquanto socos me atingiam. Tinha assistido a documentários sobre homens violentos e sempre me surpreendia quando os familiares diziam não ter ideia do que o pai, marido, tio fazia no tempo livre. Meu pai era um monstro maldito, e não tinha como esconder.
Ele só tinha conseguido se safar por tanto tempo porque atacava mulheres marginalizadas, era bonito e conseguia atuar bem por curtos períodos. O suficiente para convencer as prostitutas que via entrarem em seu carro. De forma similar ao seu ídolo, Ted Bundy. O único espelho no nosso apartamento era o do banheiro social, e eu mantinha a cabeça baixa sempre que estava lá para evitá-lo. Pois é, meu rosto era um problema, e por isso eu achava a ideia de usar uma máscara tão atraente. Passei anos obcecado por isso e finalmente achei a desculpa perfeita para usá-la quando uma reportagem sobre o aumento de contas postando fotos sedutoras apareceu no meu feed de notícias. Era um artigo de opinião arrogante sobre a psicologia por trás da tendência, mas ignorei toda essa besteira e fui direto para os vídeos que estavam na matéria. Eu poderia fazer isso, percebi, a ideia me atingindo feito um raio. Ali estava uma forma de finalmente entrar em uma rede social, exibir o corpo que me esforcei tanto para conquistar e satisfazer o desejo que todo ser humano tinha de interagir com outras pessoas. Além disso, tinha herdado algumas coisas do meu pai, e uma delas era o desejo de ser admirado. Eu tinha reprimido isso pela maior parte da minha vida, mas recentemente meu terapeuta estivera tentando me convencer de que era normal buscar fama e reconhecimento. Nossos cérebros primitivos buscavam isso porque, quando ainda abríamos as cabeças uns dos outros com ossos de mamute, ser popular significava estar seguro e protegido dentro da caverna. Quando finalmente decidi que não tinha problema satisfazer meus desejos, comprei equipamentos de filmagem de alta qualidade na internet. Passei horas desenhando e imprimindo uma máscara personalizada em uma impressora 3D e assisti a diversos vídeos no YouTube sobre produção cinematográfica antes mesmo de criar uma conta nas redes sociais. E não contei a nenhuma alma viva a respeito. Nem para o Tyler, que era meu melhor amigo desde que eu me entendia por gente. Cara, você tá um lixo hoje, falou quando nós morremos no jogo. Mais uma vez. Merda, foi mal, minha mente tá no trabalho, menti. Ele jogou o controle na mesinha de centro com mais força do que o necessário. Que seja. Cansei. Preciso ir para a academia antes que fique lotada. Ele se levantou e foi para o quarto. Tyler podia ser um otário e um completo canalha, mas também era a única pessoa que não me abandonou assim que meu pai foi preso. Por baixo do exterior de babaca, ele era um bom amigo e extremamente leal. A ideia de nos mudarmos para essa cidade e começarmos tudo do zero quando as pessoas da faculdade descobriram quem eu era foi dele. O que ele falou foi, eles que se fodam. Vamos dar o fora, então a princípio não achei que estivesse falando sério, até que preencheu a papelada de transferência e começou a procurar por apartamentos perto da faculdade. Em vez de pedir transferência como ele, parei com os estudos. Sentia que àquela altura minha jornada escolar tinha sido cumprida e nenhum dos professores podia me ensinar mais nada sobre hacking. Prossegui com o aprendizado na internet e estudei sem parar, até sentir que estava pronto para entrar no mercado de trabalho. Só me candidatei a um cargo, o que eu possuía agora. Ao hackear um grande conglomerado de mídia e mostrar à empresa para a qual trabalho agora como consegui burlar seus métodos de segurança. Eles me pagavam uma bolada para estar sempre um passo à frente de possíveis ameaças cibernéticas. O bastante para que eu comprasse a câmera amadora mais cara do mercado sem pensar duas vezes e conseguisse pagar nosso aluguel pelos próximos 2 anos. Ouvi uma gaveta sendo fechada no quarto de Tyler, e entendi isso como um sinal para me levantar. Meu celular estava na escrivaninha, e eu estava me coçando para pegá-lo. Precisava abrir o vídeo que Ali tinha mandado e tentar encontrá-la entre os comentários. Ela tinha um fetiche por máscaras. Ou, pelo menos, gostava da ideia o bastante para pedir que alguém usasse uma para ela. Até aquele ponto, eu tinha ignorado todas as mensagens privadas pedindo para me encontrar presencialmente e dar vida às fantasias. Eram estranhos da internet. Poderia ser qualquer pessoa, e não queria aparecer na casa de uma oitentona quando esperava uma gostosa na faixa dos 20. Ali não era uma estranha. Eu a conhecia. Mais do que eu deveria, é claro, mas por causa dos genes que herdei do meu pai, para mim era difícil entender o conceito de limites. Ela estivera na minha casa, o único santuário que eu ainda tinha. A necessidade de proteger minha identidade e manter a mim e Tyler em segurança era forte o bastante para que eu fizesse uma pesquisa digna de FBI sobre qualquer um que Tyler recebia aqui. Por sorte, ele entendia essa minha compulsão e sempre avisava com antecedência quando planejava receber convidados. Normalmente eu parava de me preocupar ao perceber que a pessoa não era uma ameaça para nenhum de nós dois, mas o meu interesse por Ali permaneceu muito além do que provavelmente deveria. Peguei o celular da escrivaninha, sentei na cama e abri minha conta.
O vídeo do qual Ali tinha feito a captura de tela era um dos meus mais populares, com mais de 3,4 milhões de visualizações. A parte ruim era que eu precisaria procurar em meio a milhares de comentários se quisesse alguma chance de achá-la, e mesmo isso seria como um tiro no escuro. A maioria das pessoas eram bem anônimas na internet. Seria típico da minha falta de sorte se Ali fosse uma delas. Queria poder desenvolver um código para encontrá-la, mas essa parte do trabalho exigia interferência manual. Então me encostei na cabeceira da cama e comecei a rolar a tela, procurando um sinal dela entre os nomes e avatares. 1 hora tinha se passado quando me endireitei rapidamente, o dedo pairando sobre o nome de usuário ali.ali.esta.aqui. Puta merda, era ela? Abri o perfil e, como esperado, estava privado. Aproximei-me forçando os olhos. Seu avatar era uma foto de perto de uma mulher de cabelo castanho. Fiz uma captura de tela e usei o programa de inteligência artificial que tinha no celular para ampliá-la e corrigir a resolução até ver uma imagem nítida de Ali, certo de que era ela. Só para ter certeza absoluta, abri o computador e invadi a conta dela, usando todos os truques existentes para cobrir meus rastros e impedir que ela fosse alertada. O endereço de IP que ela usou para criar a conta era daqui, e ao explorar um pouco mais, descobri que vinha do bairro onde ela morava. Eu a encontrei. Ali não só tinha um fetiche por máscaras, mas havia gostado tanto dos meus vídeos que deixará um comentário. Senhor, eu estou no trabalho. Como ousa? Será que tinha deixado mais algum? Entrei na minha conta pelo computador e digitei algumas linhas de código para encontrá-la em meio aos meus comentários. Os resultados foram tantos que fiquei tonto. Ela tinha curtido, salvado e comentado em quase todos. Todo o sangue do meu corpo foi direto para o pau, criando um volume na minha calça. Isso não era nada bom. Eu não deveria estar aqui desejando a sei lá o que do meu amigo. Não era as namorada. Nunca levaram a coisa tão a sério a ponto de dar nome ao relacionamento, e Tyler tinha saído com outras pessoas ao mesmo tempo que estava saindo com Ali. O que significava que eu não estava quebrando nenhum código dos caras, certo? Só diversas leis de privacidade e mais um monte de normas sociais, mas nunca me importei muito com isso. Tyler era o meu único amigo. Eu não queria correr o risco de perdê-lo por causa de uma mulher, mesmo que essa mulher estivesse atormentando meus sonhos desde que eu a vira pela primeira vez. O que os olhos não veem, o coração não sente, pensei. E não era como se eu tivesse feito alguma coisa. Qual era o problema em um stalking de leve? Ela tinha feito o mesmo comigo. Meus olhos foram parar no primeiro comentário que a busca encontrou. Acordei às 2 da manhã do nada por causa desse vídeo? Fui invocada? Abri um sorriso, balançando a cabeça. É claro que ela também seria engraçada. Como se ser gostosa e provavelmente indisponível não fosse ruim o bastante. Continuei lendo. Os comentários dela iam de engraçadinhos a totalmente safados. Queria agradecer ao algoritmo por me trazer aqui. Estou na 6ª temporada desse vídeo. Isso aqui me deixou maluca cedo demais. O jeito que eu andaria de 4 pra ele. Bum! Meus ovários já eram. Eu morreria nesse filme de terror. Todo mundo fugiria e eu correria direto pro perigo. Eu me afastei da mesa do computador. Eu estava ferrado. Porque aquele último comentário mexeu comigo mais do que os outros e agora só o que eu conseguia fazer era me imaginar correndo atrás dela e a fodendo quando finalmente a pegasse. Era assim que começava? Com uma fantasia quase inocente de arruinar uma mulher onde ninguém poderia ouvi-la gritar? Pioraria a partir daqui, e meus desejos progrediriam para além de querer comê-la enquanto a asfixiava um pouco? E depois disso, iria querer apertar ainda mais seu pescoço até ver a vida deixar seus olhos enquanto a penetrava com vontade? Meu membro amoleceu na hora, o que considerei um bom sinal. A ideia de realmente machucar a Ali não me excitava, então talvez eu não estivesse tão perdido quanto sempre temi. Aproximei a cadeira da mesa novamente e li o restante do que ela tinha escrito, o que levou um tempo já que havia mais de 100 resultados na busca. Menos de 1 minuto se passou até que meu pau estivesse ereto para ela novamente. Vários dos comentários eram sobre chegar em casa e me encontrar esperando por ela e logo minha mente se encheu de ideias de como atender sua fantasia. O que aconteceria se eu realmente invadisse a casa dela? A realidade é que ou ela atiraria em mim ou sairia correndo atrás da polícia e então minha vida acabaria quando eu fosse preso e as manchetes começassem a gritar que sou igualzinho ao meu pai. Mas eu não estava vivendo a realidade no momento. Meus pensamentos eram pura fantasia, então não consegui deixar de me imaginar invadindo e a Ali reagindo exatamente como disse que faria, indo de 4 até mim, implorando para que eu a fodesse enquanto segurava uma faca contra sua garganta.
É trágico como esse homem sempre aparece no meu feed, mas nunca em cima de mim. Provavelmente era minha nova frase favorita de todos os tempos. Gemi e apalpei minha ereção por cima da calça. As coisas que faria com essa mulher se ela permitisse. Atenderia cada pensamento lascivo e sombrio que já teve. E eu não precisaria temer que seu desejo se transformasse em medo embaixo de mim, porque com o rosto coberto, esse risco não existia. Pela primeira vez na vida, eu estava livre do medo de ser descoberto ou reconhecido. Esse pensamento me excitava quase tanto quanto Ali. Recostei na cadeira e coloquei a mão dentro da cueca, segurando a base do meu membro. Como seria invadir a casa dela? Eu sabia que conseguiria. Além de saber hackear, eu era muito bom em espreitar durante a noite. Sempre fui notívago, principalmente agora, quando tinha menos risco de me verem na escuridão do que sob a luz do dia. Eu fazia compras no mercado 24 horas. Me exercitava às 2 da manhã, quando não tinha ninguém na academia do condomínio. Acariciei meu pau enquanto me imaginava arrombando a fechadura de Ali. Aprendi a fazer isso quando era adolescente, para invadir a sala do meu terapeuta e ler o que ele havia escrito sobre mim, o que foi um erro, já que não estava preparado para o que encontrei, mas pelo menos adquiri uma nova habilidade no processo. Poderia fazer o melhor uso dela agora, invadindo a casa da Ali no meio da noite enquanto ela estivesse trabalhando no hospital. Esfreguei o dedão na cabeça da minha ereção quando cheguei na ponta, cobrindo-o com meu fluido antes de deslizar a mão para apertar a base novamente. Meus olhos se fecharam conforme imaginava Ali parada na soleira da porta, desgrenhada e cansada depois de uma noite longa, seus olhos se arregalando ao perceber que não estava sozinha. Quem está aí? O que você quer? Escutei-a perguntando com uma voz trêmula. Na minha imaginação, apontei a faca para ela em resposta. Você? Ela colocou as mãos para o alto. Pegue o que quiser e vá embora. Por favor, não me machuque. Balancei a cabeça e virei a ponta da faca para o chão em uma ordem clara. Ela se ajoelhou como uma boa garota. Andei até ela, vendo seu peito subir e descer conforme me aproximava. Seus olhos deixaram a faca e passaram a observar meu peito nu coberto de sangue, e o preto de suas pupilas tornou-se castanho à medida que o medo começou a se transformar em tesão. Parei bem em frente a ela, olhando para seu rosto erguido, me deliciando com a vulnerabilidade de sua posição. Com muito cuidado, coloquei a ponta da minha faca abaixo de seu queixo e levantei seu rosto enquanto libertei meu pau. Seu olhar foi para as órbitas oculares da minha máscara e ela ficou sem ar, então seus lábios se abriram e se aproximou, envolvendo a cabeça do meu pau com aquela boca deliciosa e... Caralho! Eu ia gozar. Peguei alguns lenços de papel da caixa ao lado e coloquei-os dentro da calça a tempo de encharcá-los. Ter Ali na minha frente, com medo e excitada ao mesmo tempo, era o que eu queria. Muito. Fazia tempo que eu não desejava tanto alguma coisa. Tudo o que eu precisava fazer era descobrir uma forma de fazer isso acontecer sem acabar sendo preso. A rua de Ali ainda estava iluminada para o Natal e, surpreendentemente, esse foi o maior obstáculo que precisei enfrentar ao planejar minha aventura. Uma semana tinha se passado desde que vi a mensagem dela para o Tyler. 7 dias tentando me convencer a desistir dessa loucura, ao mesmo tempo em que treinava a arrombar fechaduras. Pesquisava se Ali possuía sistemas de alarmes de segurança, não tinha, o que era inaceitável, e dirigindo pelo bairro à noite para me familiarizar. Claramente a parte do meu cérebro que permanecia racional não conseguiu fazer com que o resto de mim tivesse bom senso, porque aqui estava eu, nas sombras em frente à porta dos fundos de Ali, tentando recuperar o fôlego depois de ter causado um pequeno apagão na rua e correr até os fundos da casa dela para desativar as luzes traseiras antes que a energia voltasse. Apoiei a cabeça contra o revestimento de vinil e fechei os olhos. Eu ia ser pego. Ia ser pego e aparecer nas manchetes internacionais, e por causa de quem era meu pai, nenhum júri acreditaria que essa era minha primeira invasão. Pensariam que eu tinha planejado algo muito mais perverso e me mandariam para a cadeia pelo resto da vida por causa de algo tão estúpido, só porque eu queria foder uma garota enquanto usava uma máscara. Eu deveria ter ido para casa, me afastado da parede, entrado no carro, ido embora e esquecido do fetiche por máscaras da Ali. É o que um cara normal teria feito. Um cara com a cabeça no lugar. Mas pelo jeito eu não era nenhuma dessas coisas, porque assim que os pensamentos de ir embora surgiam, não firme os interrompia. Talvez estivesse na hora de aceitar o fato de que eu não era normal, e nunca seria. Eu queria coisas que a maioria não desejava, ansiava por escuridão e perversão em vez de luz e amor. Estive lutando contra minha natureza desde sempre e estava cansado. Cansado para caralho. Seria muito mais simples ceder para variar.
Um alívio na verdade. Tentei tanto consertar e reprimir as coisas que aprendi serem anormais, mas depois de mais de uma década de terapia e remédios, os pensamentos e desejos que a maior parte da sociedade considerava problemáticos permaneciam. Aqui estava minha chance de finalmente colocá-los em prática. Eu havia me preparado o máximo possível. Minha pele estava coberta dos pés à cabeça, então não teria nenhum vestígio de células epiteliais que uma equipe forense pudesse encontrar. Apenas um dos vizinhos de Ali possuía um sistema de segurança, e hackei a rede para conferir se alguma das câmeras tinha visão para o quintal dela. Não tinham. Mas só para o caso de ter deixado algo passar, usei uma balaclava para esconder o rosto. As botas que eu estava calçando eram um número maior do que eu costumava usar, e revesti as solas para não deixar nenhuma marca. Só o que faltava era entrar, fazer o que precisava fazer e sair. Respirei fundo e me virei em direção à porta. A lua só estava meio cheia, mas com ela e as luzes natalinas consegui achar a maçaneta. Tirei a mochila e peguei meu mini kit de arrombamento. As ferramentas de metal refletiram a luz da lua quando as peguei e comecei o trabalho. Minha personalidade às vezes tendia para um comportamento obsessivo, e eu treinei isso tantas vezes que só precisei de 1 minuto para destrancar a porta. Girei a maçaneta, rezando para que não fosse tão fácil, e respirei aliviado quando a porta não cedeu, presa por uma tranca. Ainda não seria o bastante para impedir a mim ou a um assaltante, e Ali precisava de uma segurança melhor do que essa. Fiquei de fazer uma encomenda anônima para ela enquanto deixava o kit de arrombamento de lado e pegava os ímãs caros que comprará na internet. Abrir a tranca levaria muito mais tempo do que a porta. Eu poderia muito bem ter chutado a porta ou usado outro método destrutivo para conseguir entrar, mas não queria causar danos à propriedade de Ali ou facilitar para que alguém repetisse meus passos, o que significava que eu precisaria agir da forma mais lenta e difícil. O suor se acumulava na minha testa à medida que os minutos se passavam. Sempre que um barulho parecia próximo demais eu congelava, meu coração martelando no peito enquanto eu me perguntava se estava prestes a ser pego. Quase saí correndo quando ouvi o som repentino de uma sirene policial, mas em vez de se aproximar, ela seguiu na rua paralela à de Ali e depois foi embora. Precisei de 1 minuto inteiro depois disso para relembrar como respirar. Isso era uma loucura completa. Uma insanidade. E mesmo assim, não conseguia impedir a mim mesmo enquanto levantava os ímãs e continuava a trabalhar na tranca. Depois do que pareceu uma pequena eternidade, os ímãs funcionaram e a tranca se abriu. Apoiei a testa na porta e soltei um suspiro trêmulo, com tanta adrenalina percorrendo minhas veias que meu corpo todo tremeu com a necessidade de eliminá-la. Eu ainda temia que isso acabaria em um desastre, mas a pura sensação de fazer algo tão perigoso e ilegal era mais emocionante do que qualquer coisa que eu já tinha sentido, inclusive quando pulei de paraquedas. Era isso que meu pai sentia? Essa mesma emoção o impulsionava tanto quanto seus desejos sádicos mais profundos? Balancei a cabeça e me endireitei. Poderia pensar nessa merda mais tarde. Agora, precisava entrar. Girei a maçaneta e abri a porta com cuidado. A única coisa que não consegui descobrir na internet era se Ali tinha algum bicho de estimação. Não ouvi latidos enquanto estava mexendo nas fechaduras, mas isso não significava que não havia um cão de guarda treinado para ficar em silêncio esperando por mim lá dentro. Claro, eu poderia ter acabado com essa preocupação perguntando para o meu colega de apartamento. Tyler estivera aqui algumas vezes, então saberia a resposta, mas não queria que ele pensasse que eu estava interessado em uma de suas ex, principalmente a Ali. Estava escuro nos fundos da casa, com apenas uma luz suave emanando da sala, onde a árvore de Natal de Ali se encontrava imponente e totalmente iluminada na janela. Era o suficiente para discernir os arredores e perceber que não havia nenhum cachorro pronto para atacar. Fechei rapidamente a porta atrás de mim e a tranquei. Um uivo demoníaco cortou o ar. Merda! Então Ali tinha um cachorro possuído no fim das contas, e ele ia rasgar minha perna e espalhar sangue por toda a casa para os policiais encontrarem. Segurei a maçaneta e estava pronto para fugir dali quando uma coisinha pequena e peluda entrou na sala e parou na minha frente. Um gato. Ali tinha um gato. Nós nos encaramos na escuridão. Apesar dos pelos longos em preto e branco, ele era bem magrelo. Se as coisas ficassem feias, eu poderia enfrentá-lo. Não mexe comigo, alertei. Como resposta, ele se virou de lado e ficou nas pontas dos pés, eriçando-se como um gambá. Não pude deixar de sorrir. O gato podia até ser pequeno, mas parecia ser valente e eu admirava isso. Nunca tive um animal de estimação. Todos sabiam que assassinos em série começavam com pequenos animais e eu não queria a tentação.
caso fosse mais parecido com meu pai do que achava. Tinha medo de que se adotasse um, ou não sentiria nada por ele, o que significaria que eu não possuía os instintos protetores ou ataque de fofura que a maioria dos donos de animais pareciam sentir. Ou todos os meus maiores medos se confirmariam, e eu daria uma olhada para o animal e pensaria presa. Conforme os segundos se passavam, permaneci grudado ao capacho, esperando que algum desejo agressivo me dominasse. Tudo o que senti foi uma leve apreensão. Gatos tinham garras, não é? E se ele pulasse em mim e me arranhasse o suficiente para sangrar? Até uma gota seria suficiente para identificar alguém. De repente, o gato relaxou e caminhou na minha direção. Caralho! O que ele estava fazendo? Dei um passo para trás e pressionei o corpo contra a porta, estranhamente encantado pela forma como seus olhos brilhavam na escuridão. Seria tão fácil matar essa criatura pequena e fofa, mas eu não tinha nenhuma vontade de machucá-lo. Isso era um bom sinal, certo? Ou será que essa experiência era tão nova que qualquer reação horrível que eu teria normalmente estava atenuada? Sem arranhar, falei para o gato. Ainda havia a chance de que um desejo monstruoso por sangue estivesse despertando indetectável sob a superfície, e se ele me atacasse, esses instintos assassinos poderiam vir à tona e me forçar a fazer algo terrível. Fui ensinado a não confiar em mim mesmo, e esse parecia o cenário perfeito para descobrir de uma vez por todas o quanto eu e meu pai éramos parecidos. O gato caminhou até os meus pés, despreocupado. Continuei parado no lugar, esperando o desfecho inevitável, mas em vez de me morder, o gato cheirou minha calça e pressionou a testa contra minha canela, ronronando tão alto que parecia um motor ligando. Respirei aliviado e me agachei para dar uma olhada melhor nele. A coisinha era até que fofa, com manchas brancas acima dos olhos que pareciam sobrancelhas. Agora estavam unidas conforme o gato semicerrava os olhos e se esfregava na minha perna como se quisesse ser acariciado. Será que já considerei algo fofo antes? Talvez a melhor pergunta fosse: será que já me permiti achar? Foi mal se eu fizer merda, falei, levantando a mão para coçar entre as orelhas do gato e depois acariciar suas costas como tinha visto outras pessoas fazerem na TV. Era a primeira vez que eu fazia carinho em um animal e meus dedos tremiam. Por sorte, era pela adrenalina e não pelo desejo de estrangular o bichano de Ali. Crise evitada. Pelo menos por enquanto. Até agora eu havia aprendido duas coisas cruciais sobre mim mesmo esta semana. Eu não queria machucar Ali e nem seu gato. Talvez eu não fosse um psicopata no fim das contas. Eles não se importavam com nada além de si mesmos. Mas isso não excluía a possibilidade de sociopatia. A maior parte dos sociopatas era capaz de se importar com algumas poucas pessoas. Eram suas raras exceções, pelas quais desenvolviam um amor intenso e devoto enquanto não sentiam absolutamente nada por outras pessoas. Eu me importava com minha mãe, com meu padrasto e com Tyler. Eram aqueles com quem podia contar e eu mal pensava sobre os outros. Mas será que isso era causado por um transtorno de personalidade ou porque eles eram os únicos que tinham conquistado minha confiança? Balancei a cabeça e me levantei, ignorando o miado irritado do gato quando parei de acariciá-lo. Eu não estava aqui para fazer amizade com um animal. Meu tempo era curto, e quanto mais eu enrolasse, maior era o risco de ser pego. Eu poderia pensar sobre minha saúde mental depois. Eu tinha um vídeo a filmar e uma câmera a posicionar. Tinha chegado a hora de descobrir se Ali realmente queria chegar em casa e encontrar um homem mascarado esperando por ela na escuridão. 03. Ali, todo mundo nessa merda de cidade estava maluco. Ou ao menos, era o que parecia essa noite. Já víamos uma boa quantidade de acidentes em um plantão normal, mas esse estava diferente. Havia perdido a conta do número de pacientes que atendi nas últimas 7 horas que haviam se machucado fazendo algo tão idiota que até uma criança saberia que não deveria tentar. Será que começaram uma nova trend nas redes sociais que eu ainda não tinha visto? Ou será que aquele programa antigo em que caras batiam com carrinhos de supermercado nas coisas estava popular de novo? Esse nível de estupidez tinha que ter uma explicação. Não podia ser mera coincidência. Estávamos no meio de um pequeno momento de calmaria, o que não era incomum tão tarde da noite, e eu estava aconchegada na minha cadeira da sala de descanso tentando ficar confortável enquanto tomava mais um copo de café. Metade do meu plantão já havia se passado, e se a segunda parte da noite seguisse o mesmo caminho da primeira, eu precisaria de toda a cafeína do mundo para me manter em pé. Tânia entrou na sala e seguiu direto para a janela, tão concentrada no céu noturno que achei que ela nem tinha me notado. E ainda não é nem lua cheia, murmurou ela. Eu me endireitei na cadeira. Então, não são só os meus pacientes?
Ela se virou para mim e balançou a cabeça negativamente, as longas tranças caindo sobre os ombros. Não, tem algo de errado com a cidade essa noite. Trocamos um olhar preocupado e então desviamos os olhos. Coisas assim aconteciam às vezes, padrões estranhos que me faziam pensar que os seres humanos eram mais conectados do que percebíamos. Em uma semana qualquer, poderíamos ver um aumento nas vítimas de acidentes de trânsito sem que nada como tempo ruim ou congestionamento pudesse explicar a intensificação. Na próxima, poderíamos receber mais vítimas de violência doméstica do que o normal, e na seguinte, mais ferimentos de tiro. Tânia e eu já havíamos conversado sobre isso algumas vezes, nos perguntando se os seres humanos possuíam uma espécie de mente coletiva, ou se isso tinha algo a ver com correntes magnéticas, ou talvez nosso subconsciente estivesse recebendo os mesmos sinais sutis do mundo ao redor. Até comentei com um dos policiais que costumava dar plantão aqui, e em vez de me achar esquisita, ele concordou comigo, dizendo que testemunhava algo similar com os colegas. Uma onda de pessoas que não possuíam nenhuma conexão evidente umas com as outras cometiam praticamente o mesmo crime em uma semana. Na seguinte, era um novo grupo fazendo outra coisa. Contei isso para Tânia depois e ficamos tão assustadas que agora simplesmente evitamos o assunto, como se conversar a respeito pudesse causar uma nova onda de bizarrice. Como a Brinley estava? Perguntei. Tânia havia trabalhado com ela na noite passada, ficando de olho em nossa colega como eu fizera na noite retrasada. Tânia se afastou da janela e foi até a cafeteira. Bem, graças a Deus. Acho que tem razão, ela vai conseguir continuar com a gente. A primeira noite ruim só a chocou. Nada como uma prova de fogo para testar a determinação de alguém, falei. Tânia terminou de servir o café e virou-se para mim, apoiando o quadril na bancada enquanto dava o primeiro gole. Não seria ruim se tivéssemos mais funcionários para dividir o fluxo de pacientes. Eu me animei ao ouvir isso. Falando nisso, você vai naquela feira de profissões mês que vem? O hospital costumava montar estandes em feiras de profissões de ensino médio e eventos locais de recrutamento em uma tentativa de atrair mais pessoas para a área de saúde. Poucas realmente acabavam vindo trabalhar aqui, mas víamos qualquer melhora nos números como uma vitória. Tânia assentiu. Quer vir com a gente? Conta como plantão e aí você poderia pegar um pouco de sol para variar? Ela me observou pela borda da caneca, levantando uma sobrancelha. Você anda bem pálida recentemente. Revirei os olhos. Espero que o discurso que vai fazer na feira seja melhor do que isso. Tá dentro ou não? Não me faça levar alguém como a dona, disse depois de soltar um risinho. Nós duas estremecemos. Dona era uma das enfermeiras que estivera aqui com Brinley semana passada. Tinha uma péssima postura ao lidar com os pacientes e nenhum instinto natural para a função de cuidadora. Era provável que levá-la para a feira de profissões afastaria as pessoas da nossa área mais do que aproximaria. Tudo bem, eu vou, respondi. Tânia suspirou de alívio e tomou outro gole de café. Um silêncio pairou entre nós, mas era um confortável, então nós duas o aproveitamos. Algumas noites, nós nos sentávamos e conversávamos entre os atendimentos fofocando. Em outras como essa, nós duas ficávamos presas nos próprios pensamentos, tentando recuperar o fôlego em meio a um plantão puxado. O pager preso ao quadril de Tânia apitou e ela xingou baixinho quando deu uma olhada nele. Resultados de exames, falou, terminando o resto do café e saindo da sala em passos largos. Dei uma olhada no meu próprio pager quando ela saiu. Também estava esperando o resultado de exames de 2 pacientes e fiquei surpresa do meu ainda não ter tocado. Talvez eu pudesse subornar Vern, minha amiga técnica do laboratório, a me colocar na frente da fila dela. A data no topo do pager chamou minha atenção. Hoje era quinta-feira, o que significava que teria um novo vídeo do Homem Sem Rosto. Ele postava toda terça, quinta e sábado sem falta. Como diabos eu tinha esquecido? Pulei da cadeira e fui até meu armário. Ter a sala de descanso só para mim era um pequeno milagre, e eu não perderia essa chance de assistir ao vídeo novo em paz. Anda logo, murmurei enquanto digitava a senha do armário com impaciência. A porta poderia abrir a qualquer momento, e então eu perderia essa oportunidade e teria que esperar até o próximo momento de tranquilidade ou o fim do plantão para assistir. Abri o armário e tirei o celular da bolsa. Meus dedos voaram enquanto eu o trazia para perto, clicando no ícone da minha rede social favorita e indo direto para a barra de pesquisa. A página do perfil dele preencheu minha tela um segundo depois e uma sensação quente invadiu meu corpo quando vi as capas dos vídeos já conhecidos dele em várias poses, estágios de nudez. Caralho, como ele era gostoso. Minha respiração acelerou enquanto encarava o telefone, os mamilos enrijecendo sob o uniforme.
Eu era como um cão de Pavlov para ele, mas em vez de babar com a perspectiva de comida, ficava molhada em outro lugar com a expectativa de prazer. Isso não podia ser normal. Essa reação automática a ele, como se eu estivesse preparada e pronta para foder só de dar uma olhada no perfil dele. Precisava parar de me masturbar vendo os vídeos dele, ficar excitada tão rápido estava começando a se tornar um problema. Principalmente agora, quando eu não teria tempo para aliviar minha vontade repentina e seria